Vamos dar início então a esta conferência, que é Mais Território, Mais Educação, Mais Futuro, um modelo integrado de promoção do sucesso escolar. Portanto, o nosso convidado, portanto, acho que não precisa de grandes apresentações, mas mandam as regras dizer qualquer coisa, pelo menos. José Matias Alves, só o nome de quem está ligado à educação, acho que diz tudo, mas é um homem da Filologia Românica, portanto, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Ciências de Educação, doutorado em Ciências de Educação pela Universidade Católica Portuguesa, também é professor associado desta universidade, tem uma extensa publicação por aí que alguns de nós, e muitos de nós já leu, e também em tempos áureos foi diretor-geral do ensino secundário. Portanto, dispenso mais apresentações e passo de imediato a palavra ao José Matias Alves. Obrigado. Quero começar, obviamente, por vos cumprimentar, por vos saudar, por agradecer a possibilidade de estar aqui hoje convosco durante um breve lapso de tempo. Agradeço também à organização o convite que me fez para estar aqui presente. O território de Cascais, embora eu não conheça, mas é-me relativamente familiar, porque com alguma frequência aqui venho, seja a convite da Câmara Municipal, seja a convite de algumas escolas. E, portanto, venho aqui partilhar convosco um conjunto de ideias cuja tese está resumida no título: Mais território, mais educação, mais futuro. Se nós conseguirmos construir um modo integrado de agir e de interagir, conseguiremos, mobilizando o território, as instituições, as pessoas que aí vivem e trabalham, mobilizando as escolas e todos os atores que fazem delas locais de aprendizagem e locais de humanidade, nós teremos umas gerações mais jovens, e não só jovens, mas gerações mais qualificadas, mais informadas, mais conhecedoras, e teremos uma prática educativa geradora de maior sucesso escolar. É um pouco esta a ideia base organizadora da minha reflexão, que procurarei que seja muito sintética para termos tempo para conversar um pouco. Eu parto de uma interrogação que pode ser discutida, como é óbvio, e que é a seguinte: que estratégias para um projeto educativo local num sistema debilmente articulado? Quando eu falo aqui em projeto educativo local, talvez mais rigorosamente devesse falar em projetos educativos locais, de diferente configuração, diferente geometria, diferente patrocínio, e este plural complexifica mais esta imagem. A imagem de uma articulação existe, mas é uma articulação débil. E a debilidade da articulação, seja a debilidade intra-organizacional, seja interorganizacional, pode afetar a qualidade das práticas educativas que nós promovemos. E, portanto, a questão é: o que é que nós podemos fazer para gerar práticas educativas mais sucedidas, tendo a consciência de que há dinâmicas de articulação débil, para não usar outro conceito, este serve-me, e gerar sinergias, gerar articulações, gerar conjugações de vontades, de recursos, de visões. Esta é uma das grandes interrogações iniciais. Porque o grande problema, não me posso deter na sua análise, tendo múltiplas faces, estas 4 imagens são 4 faces de um problema maior, é expectável que trabalhemos para que a realidade que elas aqui evidenciam não existam
na sua lógica segregadora, na sua lógica separadora, na sua lógica de atomização. E, portanto, partindo do grande problema para o grande desafio, é o desafio da conectividade, é o desafio da articulação, é o desafio da integração. As escolas estão confrontadas com este desafio, mas também as instituições que trabalham neste território de Cascais também estão confrontadas com este desafio. Todos estamos confrontados com o desafio da articulação, das redes, da gestação de sinergias que sejam um enriquecimento para todos aqueles que aqui vivem e trabalham. E, portanto, o grande desafio que temos pela frente é o desafio da integração, da inscrição no território, o desafio da escuta, da interação, da comunicação, da conectividade e da criação de sentido. O sentido nunca é dado, o sentido é sempre construído pelas pessoas. E pelas pessoas através da sua própria reflexão e através das interações que elas estabelecem. E, portanto, a minha intervenção procura equacionar duas dinâmicas que estão neste momento em curso, que é o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, que está a ser promovido pela área metropolitana de Lisboa, na qual o município de Cascais, creio eu, se integra e que desenvolveu o chamado PICIE, Plano Inovador Integrado de Combate ao Insucesso Escolar. E este Plano Inovador Integrado de Combate ao Insucesso Escolar só tem condições de êxito se puder contar com a colaboração, nomeadamente, não exclusivamente, mas nomeadamente e centralmente das escolas. As escolas são aqui parceiros indispensáveis destes planos do território da área metropolitana e de cada um dos municípios. E, portanto, a questão que se coloca nesta articulação destas duas dinâmicas, que têm, aliás, nomes distintos, também não por acaso, certamente, não vou agora discorrer sobre isso, mas haverá certamente uma razão para que, a nível do Ministério da Educação, tenhamos um plano nacional de promoção do sucesso escolar e, a nível dos municípios e das áreas metropolitanas, tenhamos programas integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar. Não será por acaso. Bom, mas poderemos depois, se quiserem, discorrer sobre isso. Mas aqui o desafio é como é que, tendo em conta estes dois dispositivos que estão no terreno, melhor, o PICE começa agora a estar no terreno, depois de longos partos, enfim, julgo que começa agora a estar no terreno, ou vai começar a estar no terreno, agora em breve. Como mobilizar vontades, como criar visões mais partilhadas, como instituir ações mais convergentes, como reforçar as dinâmicas de aprendizagem, como induzir práticas de colaboração e de trabalho em equipa, intra-organizacionalmente e interorganizacionalmente, como construir comunidades de aprendizagem e de transformação, como gerar sinergias e mais-valias. Certamente que há pouco, a propósito do Plano Estratégico Educativo Municipal, tiveram a oportunidade de abordar algumas destas dimensões, se não todas estas dimensões. E de encontrar aí respostas possíveis para resolver estas questões. Evidentemente que estamos aqui a falar de um todo que tem partes, mas o todo não é a soma das partes. O todo é muito mais que a soma das partes. Mas também convém dizer que não há todo sem partes. Isto significa que cada um dos elementos que constitui socialmente, educacionalmente, este território, cada uma dessas partes é imprescindível ao todo. Não pode ser dispensável, não pode ser descartável. E, portanto, às vezes tendemos a valorizar o todo, que é mais que a soma das partes, seguramente é, mas convém nunca esquecer que o todo não dispensa as partes, e as partes são elementos constitutivos desse mesmo todo. E, portanto, cá temos estas duas lógicas de ação que nós temos que tentar articular, tentar conjugar, tentar criar aquilo que o António Nova falava há relativamente pouco tempo, num conceito novo, pelo menos para mim foi novo, da comunalidade. Ou seja, construir no território a comunalidade. Isto é, uma interseção da comunidade,
ou das comunidades educativas locais, com a sociedade. A sociedade que, como sabem, não é exatamente a mesma coisa que comunidade. Mas há aqui uma interseção nestes dois conceitos que me parece que é uma interseção virtuosa. E que a própria Hannah Arendt também glosa, sublinhando a necessidade de que neste espaço da comunalidade seja um espaço de liberdade, seja um espaço de criação de uma realidade que é partilhada e que é construída e partilhada, ou que é partilhada e se constrói nessa partilha, e que é um espaço comum de expressão das diferenças. E a última nota muito importante, um espaço de deliberação conjunta. Esta deliberação conjunta em que os atores centrais do território são chamados a ser não apenas executores de políticas pensadas em Lisboa, no Ministério da Educação, ou pensadas no centro político do território de Cascais, no município de Cascais, no Executivo, na Câmara Municipal de Cascais, ser neste território um espaço de deliberação conjunta, onde os principais protagonistas da educação e da formação têm voz, têm assento, têm participação e têm o poder de deliberação. E, portanto, o que eu venho aqui sustentar é a necessidade de nós termos um modelo de governação integrado e participado. Os nomes das coisas podem ser múltiplos, pode haver várias soluções, a nível do Conselho Municipal de Educação, a nível de uma Comissão Permanente do Conselho Municipal de Educação, outra instância que assegure a lógica da participação, a lógica da inscrição, a lógica da conjugação de vontades, recursos, inteligências, para podermos deliberar o que é melhor para as pessoas que aqui vivem e aqui trabalham. Ou seja, um espaço comum de deliberação local, onde estão presentes todas as autoridades locais. Eu hei de voltar à palavra autoridade local, porque é uma palavra extremamente rica. Para já, revelo apenas que na raiz da palavra autoridade está a palavra autor. E o autor é um criador. E todos aqueles que criam são autores. E, portanto, serão autoridade na justa medida em que criam valor, criam oportunidades, no caso da educação, oportunidades de aprendizagem, oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de inscrição no território. E, portanto, a questão que nos convoca é de pensarmos modos de planear, monitorizar, avaliar os projetos municipais de combate ao insucesso escolar e ao abandono e articular essa dinâmica com os projetos escolares de promoção do sucesso escolar, que não estão apenas inscritos no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e nos planos de ação estratégica que as escolas elaboraram há 1 ano e meio, sensivelmente, as cerca de 620 e tal escolas, quase todas, excetuando os porque já tinham planos próprios de intervenção. Ou seja, o desafio está em tentarmos, mas estava eu a dizer que não são apenas os planos de ação estratégica que interessam aqui considerar, porque há outros planos que estão em curso, nomeadamente este último programa de autonomia e flexibilidade, que também, obviamente, é uma estratégia de promoção do sucesso escolar e que surge depois do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Portanto, o que eu aqui sustento neste território é uma regulação sociocomunitária da educação que aposte nas inteligências locais, nas dinâmicas locais, nas oportunidades locais, onde ninguém deve ser excluído, ninguém deve estar excluído, nem ninguém, a meu ver, se deve auto-excluir deste espaço público de deliberação e de construção de melhores oportunidades de educação e de formação. Há um conjunto de pressupostos para eu poder levar a bom termo o propósito que enunciei.
o ter em conta a diversidade e, portanto, não cair na tentação de responder à diversidade com a uniformidade, com a padronização, com a estandardização, o reconhecer e o promover a centralidade das comunidades de aprendizagem profissional em cada escola, mas não é só na escola, mas na escola poderá ser por excelência o palco destas comunidades, mas em todos os locais onde há gente pode haver comunidade, pode haver aprendizagem, desde que haja uma intencionalidade, desde que haja uma interação, desde que haja uma reflexão, desde que haja uma incorporação na minha vida daquilo sobre o qual eu reflito e a partir do qual eu aprendo. A questão da interdependência entre as partes do todo que eu há pouco aqui enunciava, que alguns autores até referem que a interdependência é outro nome da palavra autonomia e do conceito de autonomia, porque se pensarmos um pouco, ninguém é, em termos pessoais, organizacionais, institucionais, nacionais, ninguém é inteiramente autónomo. A autonomia é sempre relativa. Sempre. Em todos os planos. E, portanto, eu vivo numa lógica de interdependências, mas as interdependências têm que potenciar os meus talentos, as minhas virtualidades, as minhas potencialidades. E o conceito de interdependência, a meu ver, é um conceito poderoso, que obviamente não dispensa as autonomias. Mas as autonomias conjugam-se também numa lógica de interação e numa lógica de interdependência. E de complementaridade. E de descobrir as mais-valias dessa complementaridade. E, ao fim e ao cabo, leva-nos para um cenário de nós desejarmos uma metamorfose. Não uma ruptura, não uma revolução com aquilo que temos vindo a fazer. Não sou adepto, eu e muitos outros autores, a começar pelo Edgar Morin, a quem vou buscar este conceito, mas a ideia da metamorfose que está aqui espelhada nesta imagem, da metamorfose que me permite voar, que me permite descobrir outros horizontes, outras possibilidades. E chego, portanto, ao conceito de um modelo integrado de promoção do sucesso escolar, que procura conjugar os dois programas que eu há pouco enunciava e que elege o conceito organizador das equipas educativas, multidisciplinares e interinstitucionais, como um conceito que pode operar esta integração e esta articulação, tendendo a promover mais oportunidades de sucesso. Aqui o conceito-chave, ou um dos conceitos-chave, é o conceito de integração. Integração a nível do território, integração a nível dos conhecimentos, a nível das pessoas, a nível dos tempos e dos espaços, a nível das estratégias. Tenho aqui um exemplo retirado de uma escola, das equipas educativas, que prevê em determinados blocos, nas manhãs ou nas tardes, tempos para que as equipas se reúnam para pensar, inscritas no seu horário letivo, tempos para que essas equipas planeiem a oferta curricular que vão fazer aos seus alunos. E, portanto, e neste caso que eu estou aqui a citar, em 7 tempos, dos 30 tempos semanais, os alunos não têm um currículo prescrito. Têm um currículo que esta equipa educativa delibere que eles terão em 7 dos 30 tempos, que é uma pequeníssima percentagem de tempo, mas nesse tempo o currículo não está prescrito, o currículo será criado para responder à diversidade dos alunos. Depois poderei explicar se isto não for claro. A ideia do trabalho colaborativo é uma ideia gasta, poderemos voltar a ela, da flexibilização do currículo. Vão falar aqui hoje, a seguir a mim, deste conceito, eu tenho que me apressar porque quero ouvir quem vai falar a seguir. Flexibilização do currículo, mas também dos tempos, mas também dos espaços, mas também
do modo de agrupar os alunos, do conceito de flexibilidade, é um conceito poderoso que deve ser aplicado não apenas ao currículo, mas a todas as dimensões da organização escolar. Porque o grande problema do nosso sistema educativo é fazer de conta que é possível ensinar a todos como se todos fossem um só. E está aqui uma das raízes do problema. E, portanto, eu tenho que flexibilizar para quê? Para adequar a minha oferta educativa à diversidade, à heterogeneidade de públicos. Uma liderança pedagógica partilhada, como forma de descentralizar o poder e a oportunidade de fazer. E termino a minha apresentação propondo-vos uma reflexão sobre os quadros mentais que têm de estar por detrás de qualquer processo de metamorfose ou de qualquer processo de mudança. Com um conjunto de itens, não muitos, mas serão menos de 10, talvez sejam 9 ou 10. Ou seja, a metamorfose que eu venho aqui enunciar só é viável, só é possível se as pessoas, se cada uma das pessoas e as equipas onde as pessoas estão inscritas, estão inseridas, tiverem uma determinada referência mental, um determinado pensamento que seja de algum modo partilhado. E a primeira grande metamorfose é uma metamorfose mental, da minha mente. Porque se eu não mudar de mente, não mudar o modo de ver, o modo de pensar, o que é a escola, o que é a educação, nada muda, nada acontece. As mudanças são sempre, num cenário desses, estéreis, na maior parte das vezes. E, portanto, eu tenho que me focalizar nas pessoas, nos alunos, nos educadores, nas famílias. As pessoas são o fim último da educação e é para as pessoas que nós trabalhamos. Nós, professores, nós, educadores, trabalhamos. E também tenho que considerar que os educadores, as pessoas também são pessoas. E também tenho que equacionar essa dimensão pessoal em qualquer processo de mudança. Focarmos nas pessoas, considerarmos as pessoas, convocarmos as pessoas, valorizarmos as pessoas, não apenas retoricamente, mas na prática. Segundo item, termos consciência de que não basta aprender. Muitas vezes temos que desaprender para voltar a aprender. Há um autor francês, já não tenho tempo, Roland Barthes, que diz que há uma idade em que se ensina o que se sabe, vem a seguir uma outra idade em que se ensina o que não se sabe, e isto começa-nos a fazer pensar, ensinar o que não se sabe, mas é fácil, se pensarmos um pouco. Todos nós já fizemos isso, já ensinámos o que não sabíamos. Quando um aluno me faz uma pergunta e eu não sei responder à pergunta, o que é que eu faço? Vou procurar. Vou pesquisar, ou levo-o a que ele pesquise. Ou seja, quando eu não sei, procuro. É assim que a investigação procede. Com problemas. Tenho um problema, vou à procura da resposta. Vou investigar para saber como é que ele se resolve. E muitas vezes eu tenho que desaprender os meus quadros mentais, os meus pressupostos, e estar disponível para os reequacionar. Um trabalho sistemático de criação coletiva. O perder o medo de nos enganarmos, não querermos ser perfeccionistas, atrever-se a dizer o que se vê, a sonhar e não termos só pesadelos nos nossos dias e nas nossas noites, e a fazer aquilo que pensamos que é válido, que é justo, que é eficaz, e monitorizarmos o que fazemos, aprendermos com o que fazemos. Distribuir o poder nas organizações, empoderar as pessoas, confiar nas pessoas, estarmos convictos do que fazemos,
fugir de perfeccionismo, já referi, trabalhar numa lógica de melhoria contínua. Para isto, muito telegraficamente, meia dúzia de condições, diria, de sucesso. A primeira e básica, confiança. Conhecimento mútuo. Muitas vezes nós não confiamos uns nos outros, não trabalhamos em equipa, não colaboramos porque não nos conhecemos. E não nos conhecemos porque não nos encontramos, porque não temos espaços nem tempos de encontro. Em espaços e tempos de encontro de trabalho, de produção. Não é nos corredores e nas salas de professores a tomar café. É tempos densos de produção, de criação de respostas para os nossos problemas. E nós não nos conhecemos, de modo geral. Ou conhecemos mal, conhecemos-nos superficialmente. Temos que nos conhecer mais para colaborarmos mais. E temos de ter objetos de trabalho comuns, que nos façam sentido. E para isso, o tal tempo de encontro que referi, para isso, a construção de um sentido, como eu dizia no início, o sentido nunca é dado, o sentido é sempre uma apropriação do sujeito, é uma construção do sujeito, é uma partilha do sujeito, e a autoria individual e coletiva. E volto ao meu conceito inicial da autoridade, da autor e do reconhecimento e da impressão digital que esta autoridade pode produzir. Termino com um lindo poema do António Boto, o mais importante da vida. E com esta pergunta me calo. O que é para cada um de vós o mais importante na vida? Sejamos nós educadores, professores, técnicos de educação. Pedia que passasse o vídeo, por favor. É um poema de António Boto, contemporâneo de Fernando Pessoa, que responde a esta pergunta. Criar beleza. Para isso, é necessário pressenti-la aonde os nossos olhos não a virem. Eu creio que sonhar o impossível é como que ouvir a voz de alguma coisa que pede existência e que nos chama de longe. Sim, o mais importante na vida é ser-se criador. E para o impossível, só devemos caminhar de olhos fechados, como a fé e como o amor. Ok, obrigado. Portanto, o mais importante na vida é ser-se criador. Temos nas nossas mãos o poder de criar oportunidades, o poder de juntar sinergias, de juntar poderes, juntar horizontes de possibilidade. Se o fizermos, o nosso presente será melhor e o nosso futuro será também melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor, por esta ótima e bela comunicação, que eu, antes de passar a palavra aí à Assembleia, eu só queria dizer aqui algumas palavras que eu retive desta comunicação. Ao tentar fazer também a ponte com o painel seguinte do flexibilizar, porque é um dos desafios que vem aí para muitas escolas e que será alargado depois a todas. Falou no início em três coisas: articular, integrar, interagir. Portanto, articulação, integração e interação. Isto para levar a uma deliberação conjunta e à tal metamorfose que nós precisamos de ter nas nossas escolas. E aquilo que nós sentimos, todos nós e quem está nas direções muito mais, é que precisamos de uma nova organização na escola. E esta nova organização da escola passa pelo tal tempo que os professores não têm, portanto, e que nós precisamos de pensar nisto. Portanto, eu acho que ficaram aqui um conjunto de ideias que nos dão muito que pensar e refletir. Portanto, eu de imediato passo a palavra para a Assembleia. Boa tarde.
Eu espero que, apesar de ter sido multado na autoestrada para estar aqui a horas para ouvir, que a multa tenha valido. Acho que a multa que valeu a pena e, portanto, foi bem empregado dinheiro. Duas brevíssimas coisas. Para já, agradecer-lhe mais uma vez a extraordinária apresentação que fez, que me deixa satisfeito, deixa-me bem de ouvir algumas coisas que fazem sentido e pelas quais eu e presumo que todos aqui presentes lutamos há muitos anos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer e começava aqui pelo fim, pelo poema que passou, do que é mais importante na vida, e eu, enfim, com toda a modéstia, como é lógico, eu gostaria de acrescentar ali uma palavra, que era a felicidade, o ser feliz, não é? E, portanto, enfim, deixava aqui este meu contributo de dizer que talvez, para além do criar, se calhar o ser feliz, e aqui a palavra felicidade muito realçada, que eu acho que muitas vezes criamos, trabalhamos para o sucesso, trabalhamos para muita coisa, e muitas vezes esquecemos de uma coisa fundamental, que é trabalhar para a felicidade de cada miúdo que está connosco nas nossas escolas. Finalmente, queria pedir ao professor uma brevíssima opinião. Eu ouvi aqui há um ano passado, se não me engano, neste espaço, creio que foi aqui também, o professor David Justino, enfim, manifestar-se de forma veemente contra a ideia de um projeto educativo municipal. Ele dizia que projetos educativos deveriam ser projetos educativos das escolas, não é? Eu vi há bocado o enfoque que colocou aí na questão da capacidade, da autoridade, no fundo, que estava a deixar aqui subjacente. Tinha 3 interrogações, falava na questão do Conselho Municipal ou da Comissão Permanente do Conselho Municipal. E eu gostaria um bocadinho de perceber do professor também o seu ponto de vista relativamente a isto que o professor David Justino aqui afirmou, isto é, se também acha que se deve excluir completamente o projeto educativo municipal e pensar em projetos educativos em cada unidade, em cada escola, ou se ao contrário acha que esta descentralização, se deve ser olhada numa perspectiva de um território mais alargado que não só o território da escola e daquela comunidade mais restrita. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Pronto, quero lhe agradecer realmente esta comunicação. Gostei muito. Tive uma experiência. Eu não sou professora, estou aqui como encarregada de educação, mãe, e tive uma experiência durante vários anos no passado, fora, na Austrália, que me foi muito grata no que se refere à educação, e estou neste momento a tentar perceber como é que em Portugal se pode de alguma forma dar a volta a uma quantidade de temas, e realmente esta comunicação foi muito interessante. E pergunto, muito ingenuamente, porque estou um bocadinho fora de todo o processo, como é que o pouco me tenha percebido de que as escolas funcionam e que se debatem, um dos pontos principais é em relação aos professores, e o gerir os professores numa escola. E tudo isto que se falou aqui depende muito da disponibilidade que pode haver dos professores para mais do que estar simplesmente numa sala de aula e debitar um currículo. E, portanto, pergunto quais são as hipóteses que se podem abrir e que se podem lançar para se poder implementar estas ideias. Muito obrigada. Obrigado. Se há mais alguém, só mais uma, se não, passamos de imediato. Não? Professor Tiago. Estou grato pelas duas questões que colocaram. Muito obrigado. Começando pelo David, eu também sou sensível à sua velocidade para estar aqui, para me ouvir. Obrigado. Eu acho que o poema do Boto
o mais importante da vida é ser-se criador. E ele depois continua a criar beleza. E eu posso continuar sendo também criador. Criar felicidade. Criar... A criação é infinita, não é? E é óbvio que a felicidade também se cria. Também pode ser objeto de criação. E ligando isto à escola, e voltando a um antiquíssimo relatório da Unesco, coordenado pelo Jacques Delors, os 4 pilares fundamentais da educação, publicado em português, a educação um tesouro a descobrir, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser, o aprender a conviver. Isto são as bases possíveis da felicidade. Não são as únicas, mas sem conhecimento não pode haver, a meu ver, a grande felicidade. Se eu não souber fazer, intervir, se eu não me dispuser a mudar o mundo onde vivo, também não posso ser feliz sozinho. Se eu não souber conviver, se eu não souber interagir. Portanto, eu diria que nós, concordo consigo, nós temos que procurar ser o mais felizes possível. E se-lo-emos, se conseguirmos nas nossas vidas desenvolvermos o máximo possível todos os talentos, todas as inteligências que possuímos. E esse é um propósito fundamental da escola. Com mais metamorfose ou menos, o propósito fundamental da escola é fazer com que cada uma das pessoas que lá trabalha e que lá vive desenvolva o máximo de si próprio, o máximo de si mesmo, o máximo das suas inteligências, o máximo dos seus talentos. E se o conseguirmos, terá certamente a felicidade possível. A felicidade também é um conceito difícil de definir, não é? E é muito subjetivo. Não é? Mas vamos admitir que eu serei feliz na medida em que participar no gesto criador, seja ele qual for. Porque o gesto criador é aquilo que mais marca o ser humano. Mesmo nós, como povo, quando criamos rotas, quando descobrimos caminhos, quando demos novos mundos ao mundo, para glosar aqui Camões, nós fomos nessa gesta criadora um povo extraordinário. E vamos sendo um povo extraordinário em muitas circunstâncias, em muitos locais do mundo. E a nossa marca vem quase sempre desta capacidade de nós criarmos. Criarmos oportunidades, criarmos horizontes, criarmos caminhos, criarmos lógicas interacionistas que nos enriquecem. Criar. E este é um dos primeiríssimos desafios que nós temos que enfrentar. Ou não, porque depende da nossa vontade, é o tal marco mental. Porque nós fomos muito socializados para não sermos criadores, para sermos meros executores daquilo que os outros pensaram, daquilo que os outros criaram. E se decidirmos optar por sermos criadores, por sermos autores, por sermos autoridade num determinado campo da nossa ação, nós seremos certamente mais felizes. Pelo menos é uma hipótese, vá. Não quero aqui avançar com uma certeza absoluta, 100%, mas é uma hipótese. Plausível, provável, pelo menos. Quanto à questão, eu sou radicalmente contra o professor David Justino. Nessa e noutras matérias. Mas nessa sou radicalmente contra. Porque não vejo lógica. Por uma questão de mera lógica. Porquê é que não pode haver um projeto educativo local que resulte da conjugação das vontades, das articulações, dos projetos educativos das escolas, dos projetos formativos de outras instituições que operam num território? Por que não?
Não podemos ganhar todos numa lógica de interação, numa lógica de complementaridade, respeitando fronteiras institucionais uns dos outros, mas agindo numa lógica de complementaridade, de enriquecimento mútuo. Não vejo por que não. Não vejo por que não. Só por uma questão de pura ideologia. Porque eu não vejo argumentos racionais que sustentem a hipótese de ser contraproducente para a educação das crianças, para a educação dos jovens, para a educação dos adultos, haver um projeto educativo local que resulte de um esforço de construção coletivo, onde as escolas têm um papel central, claro, mas não são, mas não têm um papel único. Têm um papel determinante, imprescindível, mas não único. Todas as outras instâncias locais podem dar um contributo. As empresas podem dar um contributo, as associações industriais podem dar um contributo, comerciais, as fundações. E eu vejo a ação no território como uma ação de construção também de horizonte. E fechar isto dentro de cada escola, julgo que é empobrecer a educação e não enriquecer a educação. Agora, isto não significa a tutela dos projetos educativos das escolas por parte do projeto, ou agora já não se chama projeto, do Plano Estratégico Educativo Municipal. Como é óbvio. Portanto, o Plano Estratégico Educativo Municipal não pode tutelar os projetos das escolas. Não faz sentido, no meu ponto de vista, se não tiver incorporado na sua enunciação, na sua construção, na sua monitorização, na sua avaliação, os contributos das escolas. E, portanto, julgo que pode ser um jogo, passo o termo, de soma positiva. Também não está garantido que seja. Depende das dinâmicas e depende, de facto, a realidade é que vai dizer até que ponto é que é uma mais-valia ou não é uma mais-valia, ou é um mero instrumento decorativo. Também pode ser. Pode vir a ser. Mas se for, também não, é inútil. E perde-se uma oportunidade. Eu acredito firmemente, conceptualmente, teoricamente e na prática, acredito, na prática, que me advém de ter sido presidente de um conselho diretivo de escolas, de ter sido diretor-geral, de ter sido presidente de uma Assembleia Municipal, de ter integrado conselhos municipais de educação, reunindo todo o meu background de experiência, eu vejo vantagem nesta articulação e nesta construção coletiva. Agora, tudo depende da estratégia, da ação, da interação que se gerar. Bom, julgo que procurei fundamentar o meu argumento, porque muitas vezes as pessoas posicionam-se a favor ou contra, mas não dizem porquê. E eu procuro dizer porquê é que sou a favor. E até poderia acrescentar mais, até posso escrever um texto com 10 pontos com os argumentos. Agora não é a oportunidade. Não é? Mas, e podemos depois divergir. E divergir. Ok, mas o argumento A, B e C não é válido por isto. Ok, pronto, vamos discutir, vamos argumentar, contra-argumentar. É assim que nós evoluímos em termos conceptuais. Bom, a questão colocada, não sei se o seu nome, é encarregada da educação, levanta uma questão difícil. Quer dizer, difícil. A questão não é difícil. Melhor, é difícil responder, porque eu não sei responder à pergunta. Mas faço um ensaio de resposta. Perguntou qual era a disponibilidade dos professores para participar na construção de um projeto educativo amigo das pessoas, amigo do desenvolvimento das pessoas, de todas as pessoas, que não exclua ninguém de um projeto de vida. Creio que era este o sentido da sua pergunta.
portanto, como se vê, é impossível responder. Ninguém sabe responder. Não há ninguém que saiba responder. Nem o Ministro da Educação sabe responder. Agora, o que se pode responder é o seguinte. Eu creio que há uma enorme disponibilidade dos professores. Não direi de todos, mas há um grande número de professores que têm feito da sua vida profissional uma autêntica dádiva aos outros. Um autêntico cuidar dos outros. Que têm trabalhado imensamente em proveito dos outros, nomeadamente dos seus alunos. E nem sempre os poderes públicos têm reconhecido este enorme investimento que os professores têm dado para a educação portuguesa. Aliás, quase todos os indicadores internacionais que temos disponíveis atestam que nos últimos 20 anos a educação em Portugal deu saltos enormes em termos mundiais, e isso deve-se a múltiplos fatores. Mas certamente que à cabeça dos fatores está o professor, está o efeito professor. Agora, não podemos dizer, mas são todos? Não, não são todos. Não são todos. Deveriam ser mais? Claro que deveriam ser mais. Mas para isso também precisamos de políticas que mobilizem os professores, que valorizem os professores, que acreditem nos professores, que empoderem os professores, que capacitem os professores e que digam aos professores que eles também podem errar, também podem aprender com os erros e é um pouco o que se vai procurando fazer ultimamente na minha leitura, pode ser contestada, com algumas contradições, mas o último programa que o Ministério lançou, de autonomia e flexibilidade curricular, é uma prova de confiança nas escolas e nos professores, com alguns contrassensos, algumas hesitações, algumas insuficiências. Sim, ok, é verdade. Ninguém vive no mundo perfeito. E nós também não vivemos no mundo perfeito. Mas eu penso que os professores bem, eles já trabalham muito em termos de horas, mas poderiam até trabalhar menos e até era desejável que trabalhassem menos e que esse trabalho que realizem fosse um trabalho mais denso, um trabalho mais focado na ação pedagógica e menos nas plataformas e nas respostas e nos papéis, porque não é isso que enriquece a ação pedagógica nas escolas. Ao contrário, empobrece, retira energia, retira vontade aos professores. Bom, mas isto dava outra conferência, não temos tempo. O que eu tenho percebido aqui, os professores são muito mal aproveitados dentro do seu potencial, precisamente porque o sistema não lhes permite dar asas a tudo isso. O sistema não ajuda. Exatamente. Mas nós professores também temos que nos ajudar a nós próprios e temos que ser mais criadores e temos que ter mais voz e temos que afirmar a nossa posição e não estar à espera sempre que o Ministério nos diga como é que havemos de fazer, porque nós temos um conhecimento profissional específico e próprio e vamos para a frente. Vamos para a frente, sem medo. Que é isso que muitos professores estão a fazer e muitas escolas estão a fazer. E aqui a minha homenagem, já preliminar, às escolas que vão apresentar os seus projetos de intervenção, de renovação das práticas pedagógicas, que aumentam, com certeza, as oportunidades de aprendizagem dos nossos alunos. E é isso que interessa. Portanto, muito obrigado a todos.
Eu não posso deixar de dizer que concordo completamente, nomeadamente com esta última parte da intervenção do professor Matias Alves, nomeadamente quando diz que os professores têm uma grande sobrecarga, nomeadamente tudo o que tem a ver com questões burocráticas e administrativas. E daí, se eu já era um profundo convicto da descentralização, da delegação de competências, o que lhe queiramos, digamos, chamar, o facto de nós em Cascais estarmos neste processo há 2 anos, com o contrato interadministrativo, tem vindo comprovar que este é o caminho. É o caminho porque isso permite, ou seja, ao ficar, neste caso, o município com algumas responsabilidades que são administrativas, as questões dos contratos da água, da luz, do gás, do concurso do leite escolar, por aí fora, são questões importantes que têm que funcionar na escola, como é evidente, mas são completamente acessórias. Um professor, uma direção de agrupamentos, deve estar focado naquilo que são as estratégias do sucesso, da promoção do sucesso escolar, as questões pedagógicas, e não preocupado no concurso do leite escolar e quaisquer outras questões, digamos, desta natureza. Daí, este ser um caminho que tem, na minha opinião, como é evidente, que ser aprofundado. Nós, não entrando agora, obviamente, nessa matéria, que é uma matéria que muito me tem a mim motivado, digamos assim, que é a questão da complexidade que vemos agora das refeições escolares, e a única proposta concreta de um partido político até agora apresentado foi por parte do Bloco de Esquerda, que é basicamente de se acabar com as prestações de serviço e serem os agrupamentos, as direções a gerirem diretamente. E eu pergunto, mas vai ser um diretor de agrupamentos que vai, como já foi no passado, passar a gerir, e é literalmente isto, estoques de batatas, estoques de cenouras, quer dizer, então que se contrata um gestor para as escolas, para toda essa componente. Agora não faz qualquer sentido, na minha opinião, como é evidente, que isso vá sobrecarregar um diretor de agrupamento. Uma pergunta que é polémica, mas não posso deixar de fazer, polémica ou não, consoante, obviamente, as opiniões, que é como é que o professor vê, basicamente, qual é a sua opinião sobre uma eventual possibilidade de serem as próprias direções de agrupamento a contratar os professores para as suas escolas. E isto porquê? Porque se um agrupamento de escolas, e todos eles, obviamente, definem a sua estratégia, definem o seu plano estratégico, depois, no limite, podem ter professores desajustados daquilo que é o seu plano estratégico. Não se enquadra. A mesma coisa que no futebol, tem um treinador, mas quem escolhe os jogadores são todas as pessoas, mesmo o próprio treinador, e, portanto, a tática não se adequa aos jogadores e vice-versa. Bem, aparentemente é uma pergunta muito difícil, mas não, é fácil. Se eu pensar que a missão primeira das escolas e das instâncias públicas, onde incluo também o município, é servir as pessoas, evidentemente que o modelo que nós temos, servir as crianças, servir a sua educação, o modelo que nós temos de colocação de professores está errado. Está conceptualmente errado. Porque há aqui em conflito 2 direitos. O direito à educação por parte das crianças e o direito dos professores poderem concorrer num concurso nacional. Mas o direito da educação das crianças é superior ao direito dos professores poderem entrar numa lista de colocação à escala nacional e serem ordenados segundo 2 fatores: classificação profissional e tempo de serviço. Há até autores que dizem que este modelo é uma fraude. E eu acho que este argumento, ou melhor, que esta asserção, este juízo, tem fundamento. Porque a graduação dos professores em concurso nacional não tem o mesmo valor. Se eu tiver o meu mestrado em ensino tirado na Escola Superior de Educação de Faf, ou de Freixo Espada à Cinta, melhor, que lá não há nenhuma Escola Superior de Educação, se eu tiver lá o meu mestrado em ensino, provavelmente saio de lá com 18 ou 19. Mas se o meu mestrado for na Universidade de Lisboa, ou na Universidade do Porto, eu saio de lá com 13 ou 14. Isto é facto. Não é uma invenção minha, é facto. E o Ministério sabe que isto é verdade. E esses candidatos à docência vão parar a uma lista de graduação nacional ordenados pela classificação profissional que obtiveram nas instituições de formação de professores.
Ou seja, as notas, as credenciais que as pessoas trazem não têm o mesmo valor. Não tendo o mesmo valor, não podem ser consideradas como se tivessem. E depois o tempo de serviço também não vale todo o mesmo. Há pessoas que têm 20 anos de serviço, mas que é igual a 1. Porque não evoluíram nada em 20 anos. Será uma minoria, está bem. Mas também há esses casos. Ou seja, não basta contar o tempo para que a contagem do tempo tenha valor para seriar os candidatos. Bom, esta é a questão conceptual. Depois a questão que coloca. É óbvio que a escola, pelo menos, tinha que ter alguma palavra a dizer no recrutamento de alguns professores. É evidente que esta questão está politicamente bloqueada, é impossível mudá-la, porque o poder político está refém de lobbies que não permitem mudar este sistema. Estou convencido disso. Mas ao menos que se tente alguma flexibilização, portanto, que se dê a possibilidade às escolas de poderem ter alguma palavra a dizer em termos percentuais, 10%, 20%, poderem decidir sobre reconduções para projetos, para isto ou para aquilo, porque em alguns anos é um autêntico tsunami. Há escolas que ficam sem metade dos seus professores e caem lá 50% ou mais de novos professores que não conhecem aquela realidade, não conhecem aquela escola, não conhecem aqueles alunos. Portanto, é um trabalho de Sísifo para os diretores. Sempre a recomeçar, sempre a carregar a pedra até ao cimo do monte, quando a pedra está no cimo do monte, que é os professores sintonizados, os professores formados, os professores alinhados, vão-se embora. E, portanto, isto é um modelo irracional. E é um modelo que não serve os interesses da educação portuguesa, os interesses das crianças. Isso é óbvio. Ninguém pode contraditar isto. Ninguém pode. É uma evidência. Agora, os professores não têm direito a concorrer? Claro que têm direito. Mas os direitos não têm todos o mesmo peso e o mesmo valor. Tem que haver uma hierarquia de direitos. Creio, aliás, que é quase a única profissão onde isto acontece. Pelo menos é com esta escala. Bom, portanto, mas isso já seria também outro pano para outras mãos. Pronto, obrigado pela vossa presença.